Então, eu estou muito honrada de estar aqui nessa mesa que fala de nossos antepassados, nossa força, nossa origem. Então, é trazer esse resgate para a moda, né? Como aplicar isso, como trazer todos os nossos ancestrais e nacionalidades. Eu, como de famílias de 4 nacionalidades diferentes, né? Refugiados de guerra, da Segunda Guerra. Então, é italiano, português, belga, inglesa. Então, onde está essa minha identidade, né? E falar com pessoas que têm sua origem muito mais pura, vamos dizer assim. Então, eu queria apresentar e dizer oi, primeiramente. A gente começa essa mesa com 3 pessoas incríveis aí, com trabalhos magníficos. A Dai Molina, que tem sua marca própria. Eu até quero inverter um pouquinho, né? Eu quero que vocês comecem a se apresentando, mas falando da sua ancestralidade inicialmente, para a gente conhecer vocês desde lá de trás. E bem-vindas, bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Mari. Obrigada, Mari. Dai, quer começar falando um pouquinho de você? Vou começar, então. Bom dia, pessoal. Uma honra para mim estar aqui. Fico muito feliz com esse convite. É muito importante que a gente converse e dialogue sobre as nossas raízes, os nossos ancestrais e a força que isso tem na nossa existência, né? A moda, por muito tempo, criou essa lacuna muito distante, né? De enaltecer mesmo as nossas origens e a relação e resgate da nossa identidade, quanto também se enxergar nesse espaço de moda. E eu sou uma mulher indígena de um povo do Nordeste que se chama Funiô. A minha família, ela vem dessa origem, né? E isso faz muito parte de quem eu sou, por muitos sentidos. A minha inspiração, a minha força, a minha noção assim de mundo vem mesmo desse olhar totalmente decolonial e a forma como a gente consegue se enxergar quanto pessoas, né, que estão inseridas nesse contexto de mundo, enfim, de comportamento, de cultura. Os povos originários do Brasil são 375 povos. Esses povos falam línguas distintas, têm culturas distintas, fenótipos distintos. Existem indígenas de todos os tipos. E uma das minhas atuações na moda é desmistificar essa ideia do indígena como se conta nos livros de história e também enaltecer toda a diversidade dos povos originários. Então, a minha relação com isso é produzir imagens e conteúdos decoloniais que resgatem o orgulho mesmo, né, do pertencimento étnico e da minha existência. Então, a forma como eu atuo na moda hoje é sobre um ativismo em que eu viso o protagonismo de pessoas indígenas e de corpos indígenas ocupando a moda. Então, eu acredito muito na importância de haver representatividade para todos os corpos, né? E atuar nesse sentido é uma força enorme e, na verdade, tem uma importância muito, muito simbólica, porque, por muito tempo, mulheres e homens indígenas não estiveram nesse espaço, né? Então, ocupar esse espaço é algo muito importante. A gente costuma falar que onde nosso corpo chega, existe também a presença dos nossos ancestrais. Então, é impossível para mim falar de moda sem falar da história, né, da minha existência e daqueles que me antecederam. Então, eu exalto mesmo essa força e acredito muito que a gente precisa cada vez mais naturalizar corpos indígenas nessa indústria. E então, assim, eu atuo há 12 anos na moda, tenho uma marca que eu criei há 4 anos e eu tenho desconstruído uma série de paradigmas e preconceitos, inclusive entendido que a não presença indígena em vários espaços também é
uma parcela do que o racismo estrutural faz na sociedade. Então, para concluir, eu tenho também discutido e desenvolvido coletivos dentro desse movimento indígena, e nesse processo a gente também tem criado novos debates, novas oportunidades, e inserido mais profissionais indígenas na indústria, porque ainda são muito poucos, né? Então a gente ocupa hoje menos de 1% da indústria da moda. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Muito legal. E a sua marca, né, Ana Limo, muito linda, peças maravilhosas. Estou usando hoje uma peça da Ana Limo. Eu namorei no Instagram, muito, muito bacana. Hanna, você é pesquisadora, independente, bem historiadora desse universo cultural, né? Tanto da racialidade, mas também professora que estuda culturas, né? E também faz a revista, assina a coluna Negras Maneiras. Então, eu queria falar um pouquinho do seu trabalho, mas também um pouquinho desses antepassados seus. Você pode falar um pouquinho, Hanna? Bem-vinda. Bom, obrigada, Mari. Bom dia, Dai, bom dia, Eduardo, bom dia a todo mundo que está assistindo. Muito feliz de estar aqui. Eu já encontrei com a Dai em outro papo da Fox também, que foi muito bom, né? E que bom que a gente está se encontrando bastante em outros espaços também, né? E é um prazer conhecer o Eduardo também, que eu não conhecia. Prazer, o meu. Bom, já que a gente está falando de ancestralidade, né? Eu me chamo Hanairá, sou neta de Maria Terezinha, uma costureira paulista, e neta de Alcindo Galvão, um alfaiate maranhense, né? E é assim que eu começo, porque são duas famílias negras, uma em São Luís, no Maranhão, e uma em São Paulo, que se encontraram, e eu nasci desse encontro, né, de Norte, Nordeste e Sudeste. E dos dois lados da família eu tenho a costura como um ato muito importante, né? Pensar o vestir como uma forma de existir, basicamente, né? Então, eu cresci na casa da minha avó Terezinha, onde a gente tinha ali a máquina dela de costura. Ela foi costureira de profissão, só parou de costurar quando casou com meu avô, e naquela época da década de 50, muitas mulheres não podiam trabalhar fora, mas mesmo assim ela continuou costurando em casa. É o que eu gosto bastante de frisar, que o poder criativo dela, né, e o ofício dela de costureira permaneceu com ela, e temos essa materialidade, né, que é ter essa máquina dela em casa, que eu acho que é muito importante para me moldar também enquanto uma pessoa que pensa a moda na academia, né? Então, sou uma mulher acadêmica, e venho tentado pensar negras maneiras de vestir a partir, né, desses lugares acadêmicos, que também são lugares de poder, onde a gente pode, a partir de micro-histórias, né, e movendo estruturas, e acho que trazendo essas narrativas, e também pensar esse outro lado, né, do Maranhão e do meu avô também como a primeira profissão sendo alfaiate. Então, como cada ponto da família aí vem a costura para me fazer entender que a moda e o vestir pode ser um caminho interessante para a gente pensar culturas negras, né? E também, assim como a Dai fala em culturas negras, mesmo no Brasil, porque, enfim, somos um país em escala continental e também com uma diversidade muito grande, né? Então, é sempre bacana trazer essas muitas referências que nos constituem, né? E, para além de ser professora e pesquisadora, então, nesse tempo de pandemia, eu dou aulas online, pensando negras maneiras de vestir, pensando como é que a gente pode pensar cultura e memória negra no Brasil, em países africanos, a partir do vestir, né? E também assino a coluna Negras Maneiras na revista Elle, que voltou, então, esse ano, depois de um hiato aí de reformulações, e que acho que tem proposto discussões interessantes sobre outros lugares e outras narrativas na revista, até entendendo o que poderia ser entendido por informação de moda,
Enfim, acho que os mercados editoriais ainda, né, tem um longo caminho aí para que a gente possa ter um lugar plural, efetivamente, né? Mas eu tenho desenvolvido, então, essa coluna mensal, onde eu falo sobre negras maneiras de vestir, mas não só, né? Então, é moda, é cinema, é música, é fotografia, e tendo sempre o vestir como um fio condutor, digamos assim, mas falando sobre muitas outras coisas, né? Então, acho que é basicamente isso. E a gente é um monte de coisa, né? Mas, enfim, acho que por hora é isso. Ai, muito lindo. É isso, né? Trazer. Eu acho que pedir ajuda para os nossos antepassados para ajudar no nosso projeto de vida, no nosso projeto pessoal, né? Eu acho que isso é riqueza. Eu acho que é trazer o que a gente tem de genética, de arquétipos e eu acho que torna-se mais verdadeiro, sabe? A nossa fala, o que a gente faz, né? É incrível. E o Eduardo, que é um super design, estilista, que está há 20 anos no mercado, já fez Casa de Criadores, São Paulo Fashion Week, Anime Hotspot, e agora está com um trabalho incrível de shibori e tie-dye. Queria que você falasse também sobre essa origem japonesa, se apresentasse. Claro. Bom dia a todos. Estão me vendo? Me ouvindo? Então, eu estou muito feliz de estar participando dessa mesa, dessa conversa. Esse é um tópico muito sensível e emotivo para mim, né? Porque eu perdi meu pai esse ano. Então, meu pai, ele era japonês e nascido aqui no Brasil, né? Então, sou neto de japoneses. Eles vieram para cá no final dos 1910 e trouxeram com eles essa bagagem cultural, esse jeito de ser japonês para o Brasil, né? E com eles, assim, vieram todas as técnicas e tal, e eu pude conhecer um pouco através do meu pai, mas mais depois eu vim a estudar isso melhor depois da faculdade, né? Já em 2000 e pouco, e acabei me apaixonando assim pelas técnicas, né? Pelo jeito de trabalhar o tecido, pelo jeito de optar por técnicas que sejam manuais mesmo, né? E foi engraçado. Eu costumo dizer que quando a estampa digital explodiu, foi quando eu me voltei para essa coisa manual, né? E eu comecei com tie-dye, depois fui me aprofundando no shibori, que foi onde particularmente me encontrei por causa do uso do índigo. Então, e uma coisa leva a outra, né? Aí eu comecei a estudar, descobri que o índigo era muito usado na África, na Índia. Então, isso data, assim, de acho que 2000 anos antes de Cristo até. E comecei a pesquisar e foi uma maravilha, assim. E eu sinto que eu carrego isso dentro de mim, sabe? Por isso que esse tópico ele é muito importante, porque parece que a gente acessa determinadas memórias quando a gente começa a trabalhar com elas, assim. É uma coisa impressionante. E obrigado por estar fazendo parte dessa mesa de conversa. Acho que vai ser bastante produtivo, não só para mim, como para todo mundo, porque eu acho que hoje a gente está vivendo um momento tão sensível, né, de vidas negras importam, de deslegitimação de povos originais, né, naturais do Brasil. Então, eu acho que tudo isso, é estranho falar, né, mas eu acho que é uma tendência que daqui a algum tempo vai chegar ao mercado, assim, falando em termos de produto e de... Ok, essa discussão já está aí há um bom tempo, mas só o fato da gente estar abrindo essa mesa de conversa numa convenção que é direcionada para o setor têxtil, eu acho que é realmente muito, muito
propício e, entendeu? Aquela coisa da moda, né? Que de 3 a 4 anos a gente está na frente, isso só prova que daqui a algum tempo isso vai estar mesmo no mainstream, no mercado. E isso é uma coisa que eu acho que vai ajudar todo mundo, não só a popularizar técnicas que estão ligadas ao têxtil, mas também toda essa discussão que é muito necessária para a sociedade de hoje. Incrível. E é isso, o Brasil é tão rico, né? Ele tem tanta nacionalidades e origens, é tanta mistura, né? E imagina se todo mundo mergulhar nesses ancestrais e nesses antepassados, família, origem, fazer esse resgate e colocar para fora essa criatividade, né? O quão rico vai ser. Né? Eu acho que essa é a intenção da mesa, essa é a intenção da tendência, e é muito rica, né? Voltar para o manual também, eu acho que isso é muito importante. É uma tendência também do natural, né? Então, Hannah, você vendo toda essa tendência, todo esse movimento, esse resgate de ancestralidade, você acha que realmente é uma realidade e fortalece esse movimento de racialidade nesse sentido? Você acha que está acontecendo? É uma realidade hoje? Eu acho que sim, eu acredito que sim. Eu vivo muito isso, né? Acho que quando eu me dei conta dessas referências, né, na moda, no vestido, partindo da minha família, tudo se tornou mais fácil de entender. Eu acho que o Eduardo foi muito feliz quando ele coloca que quanto mais a gente acessa e mexe essas memórias, mais a gente vai entendendo ali como aquilo faz parte, né, e como aquilo faz muito sentido. Eu parto aqui, né, de um lugar de falar de ancestralidades negras, por ser, né, esse ambiente que me constitui, mas eu acredito que seja interessante cada um remexer ali onde dá, na sua própria ancestralidade, né, seja ela qual for, para entender ali quais são os caminhos, né, que te levam. Pensando mercado de moda, né, pensando no mercado de criação, essas memórias, né, e essa fertilidade que tem nos nossos próprios acervos, né, nas nossas próprias histórias, elas podem se tornar muito interessantes, né, para a gente pensar coisas novas, né, no mercado de moda, no mercado têxtil, enfim. Acho que, e até estudando outras culturas, né, acho que os povos originários contam para a gente como é que a gente mexe nessa terra de forma bonita, né, e sem destruir, que é o que a gente tem feito, né? Então eu acho que também aprender com essas outras, enfim, muitas, né, culturas que temos aqui no Brasil é muito interessante para que a gente consiga seguir, né, avançar. Eu acho que, para além de tendência, eu acho que é um movimento que está acontecendo de fato, agora já, né? E obviamente que não é de agora, né? A gente tem muitas referências antigas já de pensar o ancestral, mas eu acho que chegamos num ponto tão delicado de sociedade, né, e até de modo comunitário, que a gente meio que perdeu, né, como viver em comunidade harmonicamente. Acho que é interessante voltar e aprender com essas referências ancestrais. Com certeza vão ter coisas para ensinar para a gente, eu acho. Né? Muito, muito. Eu fiz uma homenagem no colar, que eu vivi 2 anos e meio em Costa do Marfim. Aí eu vim com o colar da tribo de lá. Eu fiz essa homenagem a você. Sabe? Você sabe qual povo da Costa do Marfim? Baulê, o nome da tribo. Legal. Okay. E é uma tribo autêntica da Costa do Marfim, que gira em torno do Mali também, porque as tribos elas permeiam vários países, né? A mesma tribo. Então, tribos africanas. Foi incrível. Depois a gente fala mais no inbox sobre a África. Sim. E, Eduardo, você acha que a cultura japonesa ela é algo muito forte? Hoje, a gente no Brasil representa a maior comunidade japonesa fora do Japão, né? A maior comunidade está aqui em São Paulo. Liberdade. Então, você acha que esse é algo muito forte e é manifestado na moda?
Você vê essa questão também no contexto cultural, no nosso contexto atual, a cultura? Olha, eu vejo sim, eu acho que o Brasil, os japoneses contribuíram muito para, enfim, gastronomia, moda aqui no Brasil, mas também, ao mesmo tempo, se abrasileiraram muito bem, né? Se adaptaram muito bem, né? Nessa terra. E durante muito tempo eu considerei essa questão importante para mim, né? Da minha ancestralidade e tal. Mas vendo o que tem acontecido nos últimos tempos, eu tenho estudado mais outras culturas e de frente para essa questão do Black Lives Matter, eu descobri que os japoneses vieram para cá numa outra condição, né? Então, o que torna essa questão não muito, enfim, não vieram para cá em navio negreiro, né? Assim, não vieram, como posso dizer, vieram colonizar de alguma maneira, assim. Então, eles fizeram parte de um outro tipo de, eles têm um outro tipo de presença aqui no Brasil, né? Então, por mais que tenham sofrido logo que chegaram, com adaptação ao clima, descobrir onde eles iam se estabelecer e tal, é uma outra coisa. E aí foi interessante eu ficar de frente para todas essas questões culturais e raciais, de racismo estrutural, porque eu descobri que, na verdade, o japonês, ele, aqui no Brasil, ele goza de muitos privilégios, né? O que é muito diferente de outras culturas, tanto dos povos originais quanto do povo do continente africano. Mas sim, é uma influência muito grande, eu acho que na moda daqui. Eu sou de uma cidade que é de imigrantes japoneses, Bastos, no interior de São Paulo, centro-oeste paulista, e que aqui durante muito tempo foi uma colônia muito fechada, então a gente tinha uma visão muito peculiar do que era moda, né, do que era o consumismo, porque a maioria das pessoas morava na zona rural, mas mesmo assim as pessoas que trabalhavam tinham dinheiro para consumir moda, então eu acho que o japonês tem naturalmente esse interesse por tudo que é diferente. Não tanto hoje, porque eu acho que a ideia da uniformização foi muito difundida, né, na colônia. Então, hoje eles estão bem abrasileirados, mas no começo, não no começo, assim, anos 70, anos 80, as pessoas, o japonês daqui consumia moda de um jeito muito peculiar. Então, tem essa diferença, né? Eu acho que o Brasil ele recebeu muita gente de diferentes formas, né? Se tratando da minha família, dos meus ancestrais, vieram realmente fugindo da guerra para trazer suas famílias para esse mundo novo, né? E passaram dificuldade, claro, mas sem comparar realmente ao movimento africano que foi bem mais punk, assim. E assim como a cultura japonesa, a ancestralidade indígena é algo que entendemos como muito forte, porém não tanto compreendida. Eu acho que esse é o ponto mais sensível, né? E de espaço também, né? Você concorda com essa percepção? E como acredita que conseguimos chegar a pensar dessa forma, né? Como acredita que chegamos a pensar dessa forma? Como a gente vai conseguir construir esse novo, aproveitando essas tendências, né, de defesa de cada nação, de cada origem? Como é que a gente faz, que a gente fortalece isso? A gente precisa compreender que o Brasil é originalmente indígena, para começo de conversa, né? Total. Vocês são os brasileiros. Sim. Todos nós somos, né? Somos povos miscigenados, mas nós somos povos originários dessa terra, assim como outros povos da América Latina. Nós sofremos muito com o processo colonial, né? Então, é muito importante a gente sempre lembrar que o Brasil nunca foi descoberto, ele foi invadido, e essa invasão foi violenta, foi dolorosa,
e ela se perpetuou até os dias atuais. Por isso, hoje, a gente precisa ter essa compreensão muito lúcida, né? E entendendo que a gente só começa a mudar essa estrutura quando a gente começa a compreender os níveis de privilégio que cada um de nós temos, né? Apesar de ser uma mulher indígena, eu tenho muitos níveis de privilégio. Eu acesso lugares que os meus ancestrais não acessaram, porém sonharam, né? E a gente fala muito sobre isso porque eu sou o sonho dos meus ancestrais materializado, né? Então, onde eu chego, eu não chego sozinha. Eu trago comigo todo um legado e uma história de resistência. E aí eu acho assim que essa questão de adentrar, né, na pergunta que você me faz, tem muito a ver com isso. Existem muitos mitos e muitos preconceitos sobre os povos indígenas. Eu não posso falar por todos, porque somos muitos e somos totalmente diversos. Mas a gente começa a mudar essa percepção quando a gente começa a ouvir pessoas indígenas. E ouvir pessoas indígenas é uma coisa que o Brasil nunca aprendeu. Então, eu acho que esse é o desafio do nosso tempo, é o desafio da nossa geração, e esse desafio ele vem acompanhado de muitas questões, né? Por isso que é tão importante eu, quanto mulher indígena, ser uma mulher ativista dentro da moda, que é um lugar de atuação profissional. Eu não gostaria, sinceramente, de ser uma mulher ativista dentro da minha atuação profissional. Mas quando a gente nasce num corpo indígena, a gente não tem uma escolha. É uma necessidade de lutar. Então, eu acredito que essa tendência que o mercado compreende como uma tendência de comportamento, da proteção das florestas, da preservação do meio ambiente, da sustentabilidade, do tecer manual, são habilidades históricas que acompanham os nossos povos. E aí, o que a gente precisa fazer com tudo isso? Valorizar aquilo que a gente tem aqui. Dar mais espaço, dar mais protagonismo, enaltecer a nossa beleza, compreender que existe essa necessidade, né? Então, eu não enxergo só como uma tendência, eu enxergo também como uma transformação. Porque quando a gente descoloniza, né, o nosso olhar, a nossa mentalidade, a gente se abre para esse novo lugar, onde existe diversidade, onde existe muitas outras pessoas, né, para além do nosso círculo pessoal de amigos e pessoas que a gente convive. Lindo. Eu acho que quando eu usei tendência, eu acho que é aproveitar a tendência para mudar, né? Eu acho que desde o momento que, se você não faz o ativismo, você por si só já é a fala através da sua criação. E essa notoriedade já é explícita e é lindo de se ver. E vamos nessa. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Hannah, um tema muito próprio, assim, que eu acho que você tem notoriedade para falar, é sobre a apropriação cultural, né? E qual seria essa forma objetiva de explicar? Como acontece aqui? Bom, essa é uma pergunta que sempre aparece nas aulas e eu costumo deixá-la sempre para o final. Mas, bom, acho que a gente precisa ir, né, no sentido da palavra apropriação cultural, que significa apropriar, mas para além disso é pensar quem se apropria, né, e do que e de como faz, né? Eu acho que talvez essa discussão tenha sido muito inflamada, né, enfim, a partir de conversas ou indagações sobre pessoas brancas podem ou não usar turbantes, né? Como é que se dão essas relações? Mari usando um colar da Costa do Marfim, enfim, como é que pulseira se organiza? Da Amazônia.
Como é que se organiza tudo isso? Eu acho que a gente se apropria de muitas coisas, todos nós nos apropriamos, mas é interessante pensar quem se apropria e como essa apropriação é feita. Um exemplo para pensar nisso, acho que um caso que aconteceu aí recentemente foi, né, uma grande empresa fazendo chinelinhas de couro que você vê ali na feirinha de Caruaru, você vê ali um monte de espaço nordestino, né, a chinela de couro sendo usada e sendo vendida a, sei lá, libras, muitas libras, né? Então, a gente tem um grande empreendimento e esse empreendimento vai ali e bebe, se inspira, né, de estéticas e culturas que são entendidas como subalternizadas, né, culturas negras, culturas do sul, digamos assim, né, do sul do mundo, e são apropriadas e são vendidas, né, aí a preços exorbitantes. Eu acho que isso não é interessante, não é bacana. E aí é pensar como o capitalismo, né, o sistema do capital e também o sistema colonial, pensando que o colonialismo é fruto também do capitalismo, está tudo ali muito junto desde muito tempo, não é à toa. Como é que, né, essas culturas elas são apropriadas e são vendidas para um outro tipo de gente a preços exorbitantes, sendo que a comunidade de origem não detém ali do poder, não recebe ali o lucro gerado, enfim, esse lucro não é direcionado para a melhoria dessa própria comunidade, por exemplo, né? Então, e aí pensando aqui no nosso espaço, pensando quem está nos assistindo, né? Então, empresários, pessoas aí que têm muitas vezes poder de decisão, acho que precisa, isso fica muito posto, né? Pensar como é que essas inspirações, entre muitas aspas, são feitas, né? Quando se pega ali estéticas e referências culturais desses povos que são subalternizados. Em contrapartida, vou falar de uma outra situação, que é, por exemplo, a minha vivência como uma mulher negra na diáspora, né? Então, uma mulher negra em diáspora, em movimento, tentando entender como é que se deram essas relações, como é que meus antepassados chegaram aqui, como é que se dá a escravidão no Brasil, e tentativa do resgate mesmo. E aí eu gosto de usar a palavra resgate, porque o resgate significa algo que foi ali perdido, né? Que você vai atrás de algo que foi tirado, que foi perdido. E as memórias estéticas negras, elas foram tiradas de nós, obviamente, no processo da escravidão. Então, quando eu descubro, por exemplo, um brinco usado pelas mulheres fulani, do Mali também, aí você falou dos nômades do Mali, Costa do Marfim, as mulheres fulani também estão ali. Comprei um brinco desse que veio de lá, enfim, que teve uma outra relação, porque eu tentando ali me reconectar com uma estética africana, né? Então, quando uma mulher negra, né, um homem negro, vai ali nas suas origens, vai buscando aquilo, eu acho que essa é uma apropriação que é uma apropriação totalmente diferente de uma grande empresa que vai lá e reproduz o brinco para vender em Nova York, que já aconteceu também, sabe? Então, quem se apropria e como se apropria, eu acho que, sobretudo, é da onde a gente tem que começar a falar dessa questão. E eu gostaria de indicar também, eu acho que é um livretinho assim super fininho, que você lê numa sentada, que é do Rodney Williams, né, que é Babalorixá, doutor em antropologia, onde ele fala sobre a apropriação cultural, né? Então, um homem negro de candomblé que estuda o seu próprio povo, enfim, suas estéticas, falando sobre esse assunto que está dentro ali do livro da coletânea de feminismos plurais que a Djamila Ribeiro organiza, se não me engano. Então é uma leitura rápida, bacana, né, para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Eu acho que conta um pouco disso, né? Quais são as estruturas, né? Quais são os corpos que se apropriam, como isso é feito, né? Obviamente que um turbante para uma mulher branca não carrega toda o axé, né? Toda a energia, toda a ancestralidade que uma mulher negra carregaria, né? Então eu acho que não é nem se deve ou não, acho que a questão é como isso é feito e por que é feito, né? Então
acho que a gente pode dar um passo maior aí na discussão. Total. E eu acredito também que é uma oportunidade tão grande quando alguma marca, né, se apropria de ou quer usar essa linguagem, né, da cultura e se torna tão genuíno quando você convida, né, e traz para dentro da empresa, seja qual for. A gente tem tantos criativos aqui no Brasil e no mundo, e por que não convidar e desenvolver junto a quatro mãos, né? Eu acho que se torna muito mais rico. Até pensando no poder dessas empresas, Claro, né? claro. Então, como é que você usa do capital? Como é que você faz isso realmente um bom negócio, né? Como é que você fortalece ali uma comunidade? Se tornando mais verdadeira a criação, né? Tem bastante pano para manga aí pra gente falar sobre isso. Assunto para dias. Quer falar um pouquinho, Eduardo, sobre essa questão? Então, é uma coisa que me vem sempre na cabeça, é o estigma, né? Assim, o povo japonês que veio para cá, os imigrantes japoneses, eles não têm o mesmo estigma que o povo negro, por exemplo. Por isso que essa questão da apropriação, ela é vista de uma outra maneira. Então, assim, tudo bem um ocidental caucasiano usar kimono, por exemplo, porque não existe o mesmo estigma, né? Não existe a mesma história, a forma como o povo chegou aqui é diferente um do outro, e enfim, isso é uma discussão que realmente vai por dias. Sim. Mas é basicamente isso. Essa coisa do estigma é muito forte, sabe? Tanto dos povos originários daqui da América do Sul, quanto do povo do continente africano. Então, assim, lógico, no começo, que eu acredito que o povo japonês chegou aqui, no começo da imigração, eles foram desumanizados, né? Tanto é que eles passaram por muitas coisas difíceis e tal, mas eles já foram inseridos, assim como os imigrantes italianos, os europeus que vieram no final do século XIX, eles vieram numa outra condição, eles vieram numa condição de colonizador, imigrante, né? Assim, então, quando eu comecei a estudar essas questões, tanto do povo indígena quanto do povo negro que chegou, né, escravizado, eu realmente percebi o quanto eu era privilegiado, não eu, né, não só eu, os meus antepassados, a minha história, ela foi contada de uma maneira muito diferente, assim, a coisa aconteceu de uma maneira bem diferente, mas houve a desumanização deles logo que eles chegaram, eles sofreram com a discriminação da Segunda Guerra Mundial, porque o Japão estava do lado da Alemanha, então os japoneses eles eram caçados como bichos aqui. Tem histórias absurdas aqui, que eles pegavam colonos japoneses, amarravam uma corda no pé deles e saíam com a charrete arrastando. Tudo para tomar a terra deles. Então, assim, e porque veio uma espécie de uma lei, não sei exatamente, nos anos 40 e pouco, que os japoneses eram espiões de guerra. Então, assim, foi o que bastou para que eles fossem colocados numa posição de vilão. E eu acho que o racismo, ele é isso, né? Ele desumaniza, ele é uma coisa do próprio racista se sentir à vontade de ser racista quando ele impõe quando ele impõe essa coisa do racismo mesmo, quando o racismo acontece. Mas, enfim, são situações bem distintas e que eu fiquei muito feliz de ter acordado para essa situação, porque, na verdade, é a desconstrução de cada um, né? De como você se vê, qual é a carga, o peso histórico das coisas que seus antepassados passaram, sofreram. Mas eu saí um pouco desse local de, eu sou descendente de japonês, vou defender a cultura. Eu acho que eu virei militante quando eu descobri a fundo a minha história e pude criar paralelos com outras culturas daqui do Brasil. Sim. E aí que a gente começa a pegar essas
esses brilhos e trazer para fora, né, e criar. Dai, de forma objetiva, como é que você acredita nessa hoje apropriação cultural aqui na situação da sua ancestralidade? Bom, eu tenho um pouco de discordância de algumas questões que foram colocadas, no sentido de que, primeiro, que a apropriação cultural é um roubo, né? A gente também precisa ter essa situação, assim, bem esclarecida dentro da gente, né? E, assim, eu acho que uma coisa que... O cachorrinho tá aqui mexendo na luz, gente. Mas, assim, uma coisa que eu percebo é que as pessoas usam muito esse termo de homenagem, né, para se apropriar. E aí eu fico pensando que, em pleno 2020, os povos originários, os povos, né, racializados, com culturas tão fortes como do Eduardo, da Hannah, né, que são pessoas que aqui representam culturas diversas, a gente não precisa de homenagem, entende? E aí essa discussão da homenagem, ela entra como uma justificativa para se apropriar. Claro que existem várias formas de você impulsionar uma voz, você potencializar uma cultura, você apoiar essa cultura. Por exemplo, os povos nativos do Brasil, eles sobrevivem de muitas formas, né? E a autonomia desses povos vem de uma economia feita localmente. Um produto nacional, feito manual, desenvolvido através do coletivo. E aí, você ter uma pulseira, um colar, você querer fomentar essa cultura, você, enfim, ter uma joia indígena, uma joia africana, é uma coisa linda. Eu, sinceramente, não vejo nenhum problema nesse sentido. Mas o problema é quando a gente comercializa isso, né? E como a gente comercializa isso. Hannah falou um pouco sobre isso, mas é um assunto muito profundo, né? E eu acho que por isso a gente precisa falar mais sobre esse assunto. A gente precisa convidar mais pessoas para esse debate e falar mais vezes sobre esses assuntos, né? Não digo só aqui nesse espaço, mas eu falo como indústria da moda mesmo. A gente precisa conversar mais sobre isso. Eu vou citar um caso que recentemente aconteceu de um jovem do Paraná que foi apresentar a sua coleção no Paris Fashion Week e decidiu colocar em seus vestidos pinturas e imagens de mulheres que ele dizia ser indígenas. Sendo que quando a gente coloca um estereótipo de um povo e fala que está homenageando um indígena da Amazônia, você já cria um estereótipo de que só existem indígenas na Amazônia. E aí você reafirma a estrutura racista que acontece no Brasil. Entre outras coisas que são, assim, problemáticas. Quando, na verdade, a gente tem muitos outros povos, muitas outras culturas, né? E quando você coloca esse estereótipo na mulher indígena, você não ajuda na luta, né? Acaba contribuindo de outra forma, de uma forma negativa. Então, eu percebo assim que a gente tem que ter esse olhar, né? E essa crítica também. E quando definir que quero fazer um trabalho com os povos indígenas, quero fazer um trabalho com os povos japoneses que estão aqui, ou com os povos negros, enfim, eu acho que isso tem que existir de forma muito genuína, sabe? No sentido de você trabalhar para desenvolver essa cultura, trabalhar para enaltecer essa cultura, não simplesmente pegar uma coisa, um elemento da cultura e colocar como um produto que você acha que está homenageando, né? Quando, na verdade, você se apropriou daquilo, você se apropriou de uma linguagem, de uma estética que não te pertence. E aí o que acontece? Você silencia, você apaga essas vozes que poderiam estar nesse protagonismo falando de suas lutas e de sua existência.
né? Então, o que aconteceu, esse exemplo que eu dei sobre essa situação, é uma problemática que os próprios povos indígenas foram lá e reivindicaram que aquele jovem tivesse uma postura, um posicionamento sobre aquilo. Um jovem branco, que não tem nenhuma relação com os povos originários, que poderia levar para outro país uma cultura de uma forma correta, só que os vestidos que ele fazia não estavam em corpos indígenas, porque os corpos indígenas não eram aceitáveis, mas a estética indígena sim. Então a gente vê aí várias problemáticas, né? Eu sempre dou um exemplo muito forte de algo que eu acho que a gente precisa refletir, que é o seguinte: o mesmo cocar que na cabeça de uma mulher branca é aceitável, ele sangra na cabeça de uma mulher indígena lutando pelos seus direitos, pela garantia da sua existência e pela demarcação das suas terras originárias. Sim. Então isso é um problema, né? Como a gente resolve isso? A gente discutindo esses assuntos e entendendo que não é ok a gente se apropriar daquilo que não é nosso. É isso. Existe uma diferença, né, enorme entre você se apropriar de forma negativa e você enaltecer determinada cultura se apropriando de forma positiva. Sim. E eu acho que a gente está aqui para isso, educar também, né? Eu acho que esse é o nosso papel. E eu acho que eu entendo que a Focus e a curadoria, né, Walter, Bia, a Lu, Paulo, acho que esse entendimento para esse evento é exatamente trazer essas falas para a gente passar a realidade e aí transformar, né? Eu acho que essa é a oportunidade. Total. Que o nosso público são de criadores, são empresários que às vezes eles nem têm noção, né? Então a gente vai completar. Eu estou aqui no alerta vermelho de tempo, foi maravilhoso. Acho que tem muito papo para manga. Esses papos vão acontecer durante o ano. O Focus Fashion Summit vai virar, acredito que mais um movimento do que um grande evento. Ano que vem a gente está aí também, fisicamente, se Deus quiser. E foi muito lindo receber vocês. Eduardo, quinta, né? Você está com uma oficina de tie-dye online. No nosso palco de mentorias. Eu agradeço muito. Desculpa fechar rapidamente, mas realmente estão aqui correndo para a gente ser pontual para a próxima mesa. Vocês querem dar últimas considerações para a gente fechar a nossa mesa? Só agradecer. Acho que é isso. Um espaço super importante, mesmo que curtinho, para que a gente possa enunciar, trazer essas narrativas, acho que são tão caras e dar essas puxadas de orelha que são mais caras ainda e necessárias, né? E que bom que a gente pode fazer isso, de uma maneira que construa, eu acho, sobretudo isso, né? Muito obrigada. Obrigada, Hanna. Então tá. Dai, obrigada, Eduardo. Mari. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Hanna. Obrigada, Fox Têxtil. Foi incrível esse papo. Muito obrigada pelo espaço, por nos permitir trazer assuntos tão urgentes e necessários para transformações reais e um futuro mais ancestral. É isso. Obrigada, gente. Até. Vamos continuar. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.